Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. E o Café com Política de hoje recebe a presidente do Sindicato das Empresas de Vistoria de Identificação e Motores de Minas Gerais, Natália Casarini. Tudo bem, Natália? Bem-vinda, bom dia. Bom dia, Adriana, bom dia, Luciano, bom dia a todos que estão ouvindo. Parece que tem uma turminha boa aí de Minas Gerais toda, né? Tá todo mundo ansioso, né, para saber como vai ficar essa situação, né, Natália? O WhatsApp está uma loucura. Natália, vamos começar então, né, resgatando a história, né, porque essa situação vem se arrastando, né, as empresas se preparando, né, a partir daquilo que foi determinado inicialmente. Mas agora há uma preocupação em relação a mudanças nesse sistema. Vamos resgatar então como é que começou essa história, Natália? O projeto, na realidade, ele nasceu faz um bom tempo, né? Assim, não me alongando muito, mas ele é uma resolução de 2008, 282, e em 2018 esse projeto nasceu no governo Pimentel, com muitos vícios. Sim, a gente assume isso. E ele renasceu de novo em 2021. Na realidade, tem um SEI, que é um processo eletrônico, né? Que ele é do dia 1º de julho de 2021, quando então vice-governador ainda era secretário geral, né? Nasceu dentro da secretaria dele. E ele passou, inclusive antes disso, um pouco, a gente esteve com o secretário de planejamento, que até então não era a secretária Luísa Barreto, era o Dr. Otto Levi, que é uma pessoa que a gente tem imensa gratidão, porque tratou o assunto com muito carinho, muito respeito. E aí esse SEI nasceu em 2021. Em fevereiro do ano passado, nasceu uma portaria, que é a portaria 68, pelo Detran, que foi ser consumada, de fato, pelo decreto do governador 48453, que trata de valores e trata do sistema randômico, que é a questão de hoje, no dia 27 de junho do ano passado. E do dia 27 de junho em diante, Minas Gerais inteiro, e eu falo que é um projeto que é de tanta, ele é muito mais que empresarial, ele é um projeto social, porque quando a gente fala das empresas de pequeno porte, a gente fala de empresas familiares, a gente fala da empresa que vai trabalhar o marido, a esposa, o filho, que vai gerar uma renda numa cidade de 10 mil, 15 mil, 20 mil habitantes, né? E em setembro ainda, em campanha eleitoral, nós fizemos um evento, convidamos o vice-governador, o professor Matheus Simões, que esteve lá com a presença de mais de 600 pessoas e garantiu que o nosso projeto andaria muito rápido. Inclusive, ele cita, eu tenho até esse vídeo, ele fala lá, porque o que o governador Pimentel fez foi desumano. Desumano é o que acontece hoje. E são 2 anos, né? Até mais de imbróglio. Adriana, né? Se a gente considerar 2018, na realidade são quase 6 anos. É, muito mais que isso. E é necessário ter celeridade, né? Porque os impactos são gigantescos, né, Natália? Eu estive com o Laudívio há uns 2, 3 meses atrás, o impacto de aluguel. Porque a gente fala de Minas Gerais é um estado com 853 municípios, desses 853, 4 são cidades de grande porte, porque até isso a portaria, o projeto teve o cuidado de separar o que é uma cidade de grande porte, uma cidade de médio e cidade de pequeno porte. Então, quando a gente fala de Minas tem 853 municípios, 4 municípios de grande porte, 29 de médio porte, que é de 100 a 500 mil habitantes, e 820 de pequeno porte, que tem menos de 100 mil habitantes. Só que desses 820, 750 tem menos de 30 mil habitantes. E eu posso te enumerar aqui quantas cidades tem. Cidades minúsculas, vou falar da minha região, que é uma cidade, eu sou do sul de Minas, eu sou de Campo Belo. Cristais é uma cidade que não chega a 20 mil habitantes. Cristais tem 2 empresas. E aí a preocupação não se torna, a preocupação que eu vejo agora, ela se tornando real, essas empresas vão quebrar. Não, essas empresas não vão quebrar, essas empresas vão quebrar se elas não trabalharem. Né? Essas empresas vão quebrar se no último minuto do segundo tempo o governo olhar pra gente com um olhar de descaso e falar assim, não, aqui ó, todas as regras que eu criei
há um ano atrás, eu vou mudar. É como se chegasse no último minuto de uma eleição, né? Agora a boca de urna está liberada. Vamos liberar. Natália, aí de certa forma beneficia quem está começando, né? Aquelas pessoas que já entraram com investimento, que já estão com tudo implantado, aí a situação fica ainda mais difícil. Adriana, beneficia os grandes empresários, porque o projeto, é o que eu estava falando no início, o projeto é tão social, a gente tinha limite de box, né? Na cidade grande o máximo era 16 boxes, na cidade média o máximo era 8 boxes, numa cidade pequena o máximo era 4 boxes. Essa distribuição, conforme uma lei federal, inclusive a lei de contratações que substitui a 8666, ela fala que a contratação via credenciamento, ela tem que ter preço fixo e ela tem que ter uma distribuição equitativa entre as empresas, né? Então, você tem uma empresa vamos supor, a gente está numa cidade pequena, a gente está em Betim. Você tem uma empresa com 4 boxes, eu tenho uma com 6 e você tem uma com 4. Então, nós estamos falando de 14. A cada 14 vistorias, você vai ter 6, eu vou com a quantidade e a dele vai com a dele de 8. Então, assim, 6, 4 e 8. Então, é distribuído de acordo com o tamanho do seu investimento. Então, é um projeto justo, é um projeto que tem previsão legal numa lei federal, é um projeto onde todas as 1.355 empresas investiram, sabendo qual a quantidade máxima que ela poderia ganhar. Sabe? Então, assim, por que mudar? Se ele tem respaldo jurídico, ele tem respaldo dos empresários faltando não, o projeto já está atrasado, né? O Danilo, né, tá aqui. Aliás, deixa eu registrar a participação aqui dos nossos ouvintes, que o YouTube bombando aqui, o chat também com muitas perguntas. Aliás, se você ainda não é inscrito no canal, já faz aí a sua inscrição para estar sempre bem informado, né, dos assuntos que te interessam. O Danilo tá dizendo aqui, o nosso investimento foi sem incentivo do governo, vamos gerar 7.000 empregos e depois de tudo pronto, o governador quer mudar aquilo que já está pronto, aquilo que já está determinado. Tem um outro aqui participando dizendo o seguinte: nenhum requisito a menos, sim ao randômico, sim ao preço fixo. E o Jefferson Guimarães está dizendo o seguinte: o governo está nos matando aos poucos, já não possuímos mais recursos financeiros para mantermos as empresas sem funcionar, estamos no desespero total já. Você falou do caráter social desse projeto, né? E até também um caráter social de prestação de serviço à população, né? Porque a população vai ter mais locais e mais oportunidades de fazer essa vistoria que antes era concentrada num único espaço. Qual que é a alegação? O que vocês escutam do governo para que haja essa mudança agora, nesse momento do projeto? Qual que foi o argumento, se é que existe esse argumento, Natália? Luciano, bom, eu tive uma reunião com a secretária Luísa Barreto há 2 meses e meio atrás, acompanhada do deputado Leonídio Bolsas e do deputado Duarte Bestir, aonde essa reunião durou 2 horas e eu contra-argumentei vários pontos dela, inclusive a questão da legislação federal, que para mim se existe lei, existe para isso, né? Para você ter uma linha retilínea onde você vai seguir. Ela pegou o meu papel, assim, a gente fez umas anotações, porque nessa reunião a questão era, ela foi muito clara, a frase que ela disse foi: o nosso problema não é dinheiro, o nosso problema é orçamentário. Quando ela fala isso, a taxa que se paga hoje para transferir um veículo custa R$ 246,81. Então, comprei um carro, fui na gameleira, paguei R$ 246, fiz a vistoria, transferi o carro e tudo ok. Nesse decreto 48453 de julho, de junho do ano passado, ele fala que, porque esse preço é tabelado em UFENGs, custa 49 UFENGs. Então, ela foi decretado, literalmente, que a vistoria custaria 26 UFENGs, a parte de tecnologia da informação custaria 4 UFENGs, o que dá R$ 130,96 para as empresas de vistoria, R$ 20,15
para a empresa de tecnologia e o Estado ficaria com R$ 95,70, que dá o total de R$ 246,71. Então ela me argumentou o seguinte, falou assim, Natália, quando o cidadão me paga uma taxa e essa taxa vem para o cofre do Estado, na hora de voltar ela sai como despesa. Como a gente está nessa questão de regime de recuperação fiscal, ainda estava naquele imbróglio ainda, ela falou assim, eu não consigo ter essa despesa. Porque vai aumentar a despesa, aumentaria a despesa do governo. Aumentaria a despesa do governo. Apesar de taxa ser prestação de serviço e cofre público, imposto é outra coisa, né? A tributação é uma coisa e taxa é outra, né? Mas tudo bem. Aí eu falei assim, não, então, secretária, eu lembro de fazer um triângulo assim pra ela, coloquei a taxa no meio, dividi, falei, então vamos fazer o seguinte, a senhora não acha interessante, talvez, a gente desmembrar as taxas? Igual clínica, quando você vai fazer exame psicotécnico, você paga uma taxa pro governo, nessa taxa já sai o endereço da clínica que você vai lá fazer seu exame médico, e lá você paga o valor. Então, é desmembrado. Vamos fazer isso. Você não acha, a senhora não concorda? Ela não acha uma excelente ideia, passou a mão no meu papel, colocou dentro da agenda, levou embora. Vou mandar aí ela falou, eu prometo que em 15 dias eu mando o PL para a Assembleia Legislativa. Pois muito bem, passou 15 dias, passou recesso, passou tudo. E nada aconteceu. Quando voltou do recesso, na última semana de recesso, a pressão em cima de mim é uma coisa, você tá vendo aí. Tô vendo aqui. Mas tem muita gente dizendo o seguinte, estamos com a Natália. Então, assim, essa pressão ela é no meu WhatsApp constante. Eu converso com mais de 1.300 pessoas semanalmente. Para se ter uma ideia da quantidade de pessoas, né, que estão lutando por essa causa. E nem só os empresários, porque a demanda represada dentro dos municípios, Bocaiúva está com 4.000 veículos para ser transferidos. Bom, enfim, voltei, aí na última semana de recesso eu conversei com alguns deputados, eles falaram, vamos fazer uma audiência pública? A gente chama a Luísa, a gente chama o Gustavo, porque até então o deputado Gustavo Valadares ainda era deputado. A gente chama o Gustavo, chama a Luísa, chama o Lucas Vilas Boas, que é o coordenador do Detran, que não é Detran mais, é 7. E a gente faz uma audiência pública. Falei, ótimo, vai ser maravilhoso. Enchi, lotei a Assembleia. Gente, tinha umas 800 pessoas lá. Foi no dia, o requerimento foi aprovado dia 1º de agosto, a Assembleia, a audiência pública foi dia 8, mas tinha muita gente. E aí Luísa não foi, Gustavo também não. Foi o Lucas, e assim, o povo ficou enlouquecido. Aí passou 2 dias, chegou, no mesmo dia, inclusive, o PL foi lido, e no PL... o governo pede assim, nós queremos ter autonomia para definir questão de taxa. E aí a gente ficou completamente inseguro, porque a questão de taxa, na realidade, ela já está resolvida, né? No decreto que ele fez lá em janeiro do ano passado, né? Aí de repente manda um PL pedindo para ter autonomia para poder alterar aquilo, as pessoas enlouqueceram e aí juntaram mais de 200 pessoas, foram para dentro da Assembleia procurar apoio, porque a gente já não estava entendendo mais o que estava acontecendo. E nessa brincadeira a gente conseguiu o apoio de 49 deputados com ofício. E foi assim, o projeto ficou apartidário. Nós temos deputados do PSDB, do MDB, do PT, do PCdoB. É um negócio assim, todo mundo abraçou a causa porque, gente, teve suicídio em Muriaé. Um empresário suicidou. Tem empresário que manda notícia. Esse final de semana mesmo eu fiquei enlouquecida, que o cara falou assim, minha mulher tá separando de mim, porque eu não tenho dinheiro mais, eu não sei. Então assim, as pessoas enlouquecem. Enfim, quando foi, aí isso foi dia 8. Na semana seguinte o PL, ele foi para, nós conseguimos, com o apoio dessas pessoas que foram comigo para a Assembleia, nós conseguimos agendar 3 comissões para o mesmo dia. Passou na CCJ, e aí os deputados falaram que ia fazer uma emenda para poder nos resguardar no que a gente mais temia, que era o quê? Preço e manter o randômico de acordo com a Lei Federal 14.133. Sim.
14h. Natália, sinto muito, mas nós vamos ter que suspender as comissões, porque o governo quer conversar. E como que você dá essa notícia para 1.355 empresários que estão enlouquecidos, né? O governo quer conversar, quer negociar o quê? Negociar o inegociável, não existe isso, né? Aí ontem foram 7 deputados para essa negociação. E ontem foi esse momento importante. Então foi Leonídio Bolsas, né? Duarte Bechir, que é o segundo vice-presidente da mesa, doutor Roberto Andrade, João Magalhães, que é o líder de governo, o Luizinho do PT, o Greco e o Thiago Cota. Encontrar com Luísa, Gustavo Valadares e o Lucas Vilas Boas, que é do 7. Aí lá, não, então vamos negociar. Né? Chegaram lá, falaram, o que quer negociar? Não, nós queremos tirar o randômico, queremos tirar o preço fixo. A essa altura do campeonato? Não, tirar uma coisa que está numa legislação federal. A previsão, inclusive, eu até trouxe anotado aqui, eu te falei que eu ia trazer meu rascunho, né? Tem previsão disso, não, além da lei federal 1433 do artigo 79 dela, que trata sobre credenciamento, tem previsão disso num parecer da GE 16029 de 2018, no artigo 79, a linha B e F, tem previsão disso no decreto. Fizeram uma cortina de fumaça numa consulta pública do Detran, que nós tivemos só de respostas de filiados e seus vistoriadores. Nós tivemos 6.070 respostas à consulta pública, falando que eram completamente contra a qualquer modificação, seja no decreto, seja na portaria de ECV, seja na portaria de TI e seja na portaria de treinamento, porque qualquer mudança que acontecer agora vai atrasar o projeto. Não é mais uma questão assim, vamos melhorar o projeto. Tá regredindo. Qualquer coisa que mudar agora vira um vacatio de 30, 60, 90 dias para entrar em vigor. Essas pessoas estão morrendo, Adriana. É urgente, A né, gente está acompanhando, inclusive, aqui no chat, muita gente dizendo, né, que já não sabe mais o que fazer porque não consegue trabalhar. Inclusive, deixa eu ver aqui, resgatar o nosso ouvinte, dizendo, inclusive, sobre essa promessa que você falou, Márcios Vinícius, dizendo que na campanha o professor Matheus, vice-governador, prometeu que estaríamos trabalhando em janeiro. Sim. Né? E até agora nada. Sim. E inclusive o vice-governador foi cercado, né? Em várias cidades. A pressão é grande, né? Por onde o governador passa, por onde o vice-governador passa. Adriana, eu falo que assim, a gente vai até um certo limite, né? Assim, eu como o pessoal brinca e fala assim, você é nossa líder. Eu sempre pedi muita educação, muita elegância na forma de cobrar, seja nas redes sociais, seja na abordagem. Afinal, nós somos empresários, né? Nós fomos o eleitorado que elegeu o Zema acreditando no que ele prega, né? O que é o Partido Novo, né? Eu inclusive me filiei ao Partido Novo. Mas chega uma hora que o que você fala não adianta mais. Sabe? Tem uma hora que eles agem por conta própria, que foi o que aconteceu em Boa Esperança. Aconteceu em Alfenas, aconteceu em Varginha. Varginha devia ter uns 20 empresários, um de cada cidade. Tinha de Caxambu, de Cambuquira, de Eloy Mendes, de Licínia, de Varginha, de Três Corações, de Três Pontas. E são pessoas, e eu não estava aqui, eu estava inclusive a caminho de Patinga, fiquei 5 horas na 381, para aproveitar e relatar isso. E as pessoas começaram a cercar o Matheus e filmaram, né? Então, assim, a desumanidade, porque não existe outra palavra com relação ao eleitor do governador, que é o empresariado, tá afetando o casamento, tá afetando noite de sono, tem gente tomando remédio, tem gente suicidando, tem gente de todo tipo. A gente está conversando aqui no Café com Política com a presidente do Sindicato das Empresas de Vistoria de Identificação e Motores de Minas Gerais, Natália Casarini. No Café com Política, hora do bate-pronto. Natália, agora é um momento em que a gente faz perguntas objetivas e aí você responde de forma objetiva também. Eu sei que é um desafio, porque é um assunto polêmico, né?
E com tantas demandas, a gente vai tentar. Combinado? Combinadíssimo. Então, tá bom. Vistorias veiculares. Essencial. Sistema randômico. Super essencial. Detran de Minas Gerais. Nossa, eu vou estender um pouquinho. Eu acredito que tenha boa fé. Eu acredito. Governo Zema. Eu vou ser dura. Pra mim, decepção. Luísa Barreto. Outra decepção. Conversamos aqui no Café com Política com Natália Casarini, ela que é presidente do Sindicato das Empresas de Vistoria de Identificação e Motores de Minas Gerais. Natália, muitíssimo obrigado pela presença, pela gentileza e volte sempre. Obrigada, eu que agradeço a todo mundo mais uma vez por estar aqui. Deixa um beijo, aproveitar para deixar um feliz aniversário. Muito obrigado. Te agradecer, Adriana, deixar um beijo para Thalita e um beijo para o Guilherme. A gente que agradece, Natália, a gente segue, né, acompanhando toda essa situação e torcendo para que tudo dê certo e se resolva o mais rapidamente possível. Conte conosco aqui, tá? Sempre. Obrigada. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.